Bom dia, Bom dia. estamos de volta. É como se a Bom gente não dia. tivesse falado ainda, né? Aí, assim, ó, sobre o uso da vírgula, a gente vai trabalhar nas questões avaliativas, que eu não sei ainda como será, mas a gente vai fazer essas avaliações com vocês. A gente vai trabalhar toda a questão da pontuação. Por que que eu estou dando ênfase à vírgula? Porque é onde os alunos têm mais dúvidas. Quando é ponto final, eu sei que eu terminei a frase, o que eu tenho para dizer, a minha afirmação, eu vou e coloco um ponto final. Ótimo, uma frase afirmativa. Eu vou fazer um questionamento, obrigatoriamente eu preciso colocar uma interrogação, porque essa é a minha entonação. Então fica claro. As exclamações ainda fica um pouquinho de dúvida, mas eu sei que alegria, surpresa, gritos, eu sempre uso. Ótimo. 2 pontos, eu vou ter uma sequência de ideias colocadas logo depois desses 2 pontos. 2 pontos, aí eu já vou começar a trabalhar de novo com a vírgula. Onde é que eu vejo a dificuldade? É colocar vírgula demais ou não colocar vírgula de jeito nenhum. Eu percebo isso nas minhas respostas que são curtas e nas textos que são produzidos. Porque é justamente onde a gente trabalha com essa pontuação. Como a gente viu lá no início, a pontuação é a nossa pausa de respiração. E é com ela que eu tenho todo o entendimento do texto. Porque a gente viu lá que tirou a vírgula de lugar, eu mudo totalmente o sentido do que eu queria falar. Certo? Por isso que eu optei por trabalhar bem a vírgula, mas todas as pontuações, os sinais de pontuação vão cair. Todos eles, eu quero que vocês estudem todos eles. Mas não obrigatoriamente, porque se eu fazer uma questão de cada um, a prova vai ter 500 questões. Porque a gente não está vendo só pontuação, né? Então, vamos lá. Separar orações subordinadas, adverbiais. O que é advérbio? Primeiro eu tenho que lembrar o que é advérbio. Aqui. Ixi. Advérbio, eu sei, mas não sei o conceito. É lindo. É isso aí mesmo. Advérbio. Primeiro, eu já percebo que tem uma coisa a ver com verbo. Só pelo nome. Ad, olha essa parte aqui, ó. Verbiais. Isso daqui, as circunstâncias das ações. O advérbio determina as circunstâncias das ações do acontecimento que é o verbo. O verbo não é ação? Uhum. Ó, a frase que ele está falando aqui, ó. Se você também quer a Casa Branca, use good brio. Por que good brio? Tem uma vírgula aqui, ó. Depois de branca, tá? Se você quer a casa... Isso daqui, o pessoal da Bombril fazia uma espécie de paródia de situações... Na verdade, não é paródia, é intertexto. Intertextualidade. A intertextualidade são textos entremeados. Para que você consiga entender, perceber o que significa a propaganda, do jeito que ela está aqui, eu preciso ter um conhecimento de mundo por trás para que eu possa fazer a ligação. Nesse caso aqui, ó, Casa Branca é a sede do governo dos Estados Unidos, certo? Uhum. O último presidente, antes do que está agora, era quem? Eu não sei. Barack Era o Obama. Lula? Dos Estados Unidos, mulher. Ah, É que daí não não sei parece dessa com ele, coisa, não. Aqui, aí ele, claro, ele tenta se aproximar o máximo possível, né? Às vezes não consegue, porque o ator ele é branco, não tem um trisco de cabelo. Isso aqui tudo é maquiagem. Então ele fala assim, ó, se você também quer a Casa Branca, use Good Brio. Ó o tijolinho. Que é bom brio, né? Good não é bom? Uhum.
Pronto. Sim. Aí ele faz uma intertextualidade com as eleições dos Estados Unidos. Se você quer a Casa Branca, e a Casa Branca lá é a sede do governo, mas a gente quer as coisas limpas em casa. Por isso a gente usa. Isso aqui, intertextualidade, vocês vão ver, podem ver também em gramática, mas podem ver principalmente a produção textual. Que aí você traz para o seu texto um conhecimento que é de fora e que enriquece o texto. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Aí aqui, ó, quando eu faço isso, se você quer a Casa Branca, use Woodbrill. É um modo, não é? Eu quero ela limpa. De que modo eu vou conseguir? Usando Bombril. Aí ele está falando, ó, separar as orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando elas estão antepostas à oração principal. Isso daqui a gente vai ver em sujeito composto. A gente vai ver, aliás, em orações compostas. Que aí a gente vai ver a oração principal e a oração subordinada. Aí as orações subordinadas, eu tenho elas substantivas, eu tenho elas adjetivas e adverbiais. Essas aqui são as adverbiais. Tia, eu não sei isso ainda, mas você percebe, se você quer a Casa Branca, eu já tenho o verbo, não tenho? Se você quer, eu já tenho o verbo. Então, eu tenho uma oração. Na próxima oração, o use já é um outro verbo. Eu vou separar eles por vírgula. Tá bom? Uhum. Tudo bem entendido? Uhum. Isso daqui, ó, é intertextualidade. Um dia eu fiz um trabalho na universidade, indo em busca de da maior quantidade de material que eu pudesse encontrar sobre intertexto. Eu não sei se eu tenho esse trabalho. Eu acho que eu tenho ele impresso, porque eu apresentei uma aula. Mas é tão interessante, só que para que você tenha esse entendimento sobre intertexto, você realmente precisa pensar fora da caixinha de vocês, porque são conhecimentos de fora. Tem um quadro dele que é ele vestido, ele como se ele estivesse de Mona Lisa. Eu não lembro qual é a frase que tem embaixo, mas ele tá de Mona Lisa. Então ele faz várias caracterizações para fazer essas alusões, certo? Deixa eu apagar aqui. Próximo. Separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Ó, para ser bem clara, tá aqui. Suas opiniões, retinho, né? A mão tá. Suas opiniões interessavam a todos. Só isso aqui eu tenho sentido, não tem? Suas opiniões interessavam a todos. Se eu não tivesse essa explicação no meio da oração, eu não precisaria de vírgula, porque como eu falei para vocês ontem, eu não separo o sujeito do predicado por vírgula. Suas opiniões interessavam a todos. Brilhantes é um adjetivo. Tá aqui, ó. Adjetivo. Explicativa porque suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Oração subordinada, porque ela é subordinada a uma oração principal. Essa oração principal, ela é marcada, aliás, essa oração subordinada, ela é marcada principalmente pela conjunção integrante, que é o uso desse quezinho aqui, tá? A gente vai ver isso detalhadamente. Mas percebam vocês que se eu tirasse essa explicaçãozinha aqui, ó, eu permaneceria com o entendimento da oração. Suas opiniões interessavam a todos, certo? Sim. Aqui no meio, eu tenho oração subordinada, adjetivo e explicativo. Brilhantes. Ria. Brilhante é adjetivo, tá? E dentro do contexto, eu tenho uma explicação. As suas opiniões eram brilhantes.
Por isso, interessava a todos. Certo? Uhum. E por último, separar orações intercaladas. As ofensas, disse ela, foram graves. Essa oração intercalada aqui, ó, dentro da narrativa, do texto narrativo, ela é marcada por um travessão. As ofensas foram graves. Aqui é como se eu tivesse a fala. Estou ouvindo o áudio. Aqui é como se eu tivesse na narrativa a fala do personagem e do narrador ao mesmo tempo. Percebam? Dá para perceber? Sim. As ofensas foram graves, disse ela. Eu tenho alguém falando, que é como se eu fosse o personagem, disse ela, é como se fosse o narrador, só que está intercalado no meio da oração. Se fosse na narrativa, na escrita do texto, ao invés de usar vírgula, eu poderia usar o travessão, certo? Uhum. Material, telares, para a gente terminar essa correção. Página 157, se eu não me engano. Correto? Aí eu passei para casa a 761, primeira e segunda questão. Aí a atividade de casa, Eu não vocês fiz. vão... Hã? Eu não fiz, porque tá. não deu tempo. Tá, é porque... E também vocês não sabiam que ia ter aula hoje, né? Eu não vou dar esse desconto, mas eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Tá. Tá Não bom. vai ficar... Não vou poder brigar por isso, porque foi decidido isso de ontem para hoje. E só hoje de manhã que eu fiquei sabendo que o meu primeiro horário seria no 8º ano. Então, eu dou esse desconto, tá? Obrigada. Ó, deixa eu achar aqui, 157. A gente parou lá na quinta questão, bem no finalzinho, que até o Rian estava respondendo. Rian, você tá aí? Bom dia. Sim, bom dia. Tudo bem? Tudo. Tinha lá assim, ó, reescreva no caderno as frases a seguir, ampliando-as. Isso quer dizer que você tem que colocar mais informações com uma enumeração coerente de elementos. Use pontuação necessária. Aí tem aqui, ó, vários fatores contribuem para a alteração da qualidade de vida das pessoas. Aí eu sugeri, eu disse assim, ó, que fatores, quais fatores são esses? É aí que você vai trazer uma nova ideia. Vários fatores contribuem para a alteração da qualidade de vida das pessoas. Como, por exemplo, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, atividade física, sanidade mental, mas a sanidade mental vem com a leitura, com a vida tranquila. O que eu quero dizer é que você precisa colocar uma sequência de ideias que são as contribuições, os fatores que contribuem para essa qualidade de vida. E aí você vai usar a pontuação corretamente, que no caso é justamente o uso da vírgula. Entendido? Sim. Na letra B, é preciso quadrinho para que se consiga melhorar as relações de convivência no planeta. É preciso o quê? Aí eu tenho, não oração intercalada, mas eu posso ter uma explicativa, por exemplo. O que é preciso? Respeito? Respeito ao próximo, empatia, solidariedade, tudo que a gente está precisando viver nesse momento que a gente está agora isolado, né? E eu fiz uma postagem no meu status essa semana, falando que eu peguei, né, do Instagram um quadrinho que eu achei muito interessante, falando justamente que a gente tem que sair desse período pessoas melhores, né? Mais empático, mais solidário, pensando um pouquinho mais no outro, mais higiênico, principalmente. E aí eu recebi um monte de comentário de volta, dizendo que o povo, eu vou falar a expressão que o povo que me mandaram, uma delas assim, eu ri demais. O povo é carniça, o povo não aprende.
Porque se você sai, você vai à rua agora, você vê muita gente na rua, sem máscara, perto um do outro. Então, quando ela botou isso, o povo é carniça, gente, eu ri demais. Meu Deus do céu, faz tempo que eu não escuto essa expressão, de alguém chamando o outro, sabe? Então, essa parte que você falou, Rayane, de respeito e que eu coloco mais empatia, solidariedade, as noções de higiene que a gente tem, porque assim, é, até eu, assim, às vezes eu estou na escola, nas escolas que eu trabalho, eu vejo as crianças indo ao banheiro e elas saindo rapidinho ali, vestindo a roupa, você sabe que ela não lavou a mão. Você sabe que é um costume que perdura, que não é só, é um trabalho conjunto, isso é de casa. A família tem que cobrar, lavou a mão, foi ao banheiro, lava a mão. Independente do que você fez, você foi ao banheiro, você lava a mão. Casa, escola. Mas às vezes a escola tem tanta função na questão do conteúdo, de ensinar o conteúdo, que acaba esquecendo. Mas isso na parte infantil, a gente vê as tias trabalhando. Eu vejo muito. Elas levam em filinha, ficam aguardando, lavam a mãozinha. Mas isso vai se perdendo, vai crescendo e vai se perdendo. E é justamente isso que a gente está fazendo agora. Lavando as mãos é uma coisa básica de higiene. Minha mão aqui tão seca que quando eu não estou lavando pela higiene mesmo, de lembrar que eu fui no portão, que eu peguei alguma coisa, é lavando louça, é cuidando de alguma coisa da casa. Mas a gente precisa realmente mudar em função disso, certo? Uhum. Letra, aí tem lá, dispensa. Oh, yes. A velhinha entra no quartel e vai direto para o escritório dos oficiais. Capitão, eu vim visitar o meu neto Sérgio Ricardo. Ele serve no seu regimento. Não é, serve sim, mas hoje pediu licença para ir ao enterro da senhora. O texto tá só jogado, não tá? Não tem uma vírgula. Eu não tenho uma pontuação aí. Qual é a ideia? O texto a seguir é uma piada. Ele foi transcrito sem sinais de pontuação. Leia-o com atenção. Faça também uma leitura em voz alta para perceber entonações e sentidos prováveis. O que provavelmente ele quer dizer. No caderno, reescreva pontuando de tal forma, e aqui vocês devem ter respondido, porque essa atividade já é anterior, pontuando de tal forma que o sentido fique claro para quem lê. Caso tenha dúvidas, você poderá consultar a tabela de usos dos sinais de pontuação que a gente tem lá na seção Desafios da Língua da unidade anterior. Bora lá. Sugestões de resposta. Rayane, Maírla, Luiz Fernando, Rian. A minha sugestão é muito boa. Diga. Eu não sei. Tu não fez, né? Eu não tenho um livro. Ah, oh Deus. Professora, vou pegar meu caderno. Rian? Vou pegar meu Ele caderno. disse que vai pegar o caderno. A velhinha entra no quartel e vai direto para o escritório dos oficiais. Capitão, eu vim visitar o meu neto Sérgio Ricardo. Ele serve no seu regimento. Não é, serve sim. Mas hoje pediu licença para ir ao enterro da senhora. Olha quanta pontuação está faltando aí. Falta do sentido. Tem que ter travessão também. Tem travessão. Onde? Peraí. Capitão, vim visitar o meu neto nessa frase. Eu botei Sim, nessa. sim. Ela tem um travessão porque é introdução de fala de personagem, né? Sim. Se eu tenho esse travessão bem no início, lá antes dele eu vou ter 2 pontos. Sim ou não? Sim. Pronto. Onde é que Porque eu vai botei? indicar o início de uma fala. Indica uma pausa que logo em seguida vem uma sequência de ideia, uma afirmação como está aqui a fala do personagem. É. Bora lá. Dispensa. Rian, já pegou o caderno? Peguei, professora. E aí, o que você colocou? Essa é uma questão. É a sexta, na página 157.
A última que a gente tem para corrigir desse livro, a gente vai para o 360, parte 3. Eu não fiz essa, não. Eu fiz outra que era esse mesmo tipo aí. Ó, dispensa. Dispensa. A velhinha entra no quartel e vai direto para o escritório dos oficiais. 2 pontos. Capitão. Capitão é um vocativo. Certo? Sim. Que lá no quadrinho, nesse quadrinho aqui, isola. Certo? Faz o isolamento. Capitão, eu vim visitar o meu neto. Aí ela vai explicar quem é o neto dela. O neto dela, Sérgio Ricardo. Ponto. Ele serve no seu regimento, vírgula. Não é? Interrogo. Ela não está perguntando? Ela vem quase na certeza, mas ela queria a confirmação. Ele serve no seu regimento, não é? Aí interrogo. Mais uma vez eu tenho um travessão, porque eu vou ter a resposta do capitão. Serve sim. Serve, que ela vai ali enfatizar. Serve sim, vírgula. Mas hoje pediu licença para ir ao enterro da senhora. Sérgio Ricardo falou a verdade? Não. Sérgio Ricardo enrolou, né? Ó, aqui conseguiram fazer a pontuação? Sim. Sim, né? Então aqui a gente encerra a correção do que a gente tinha para cá. Eu falei no início, não sei se todos escutaram, que eu estou dando ênfase à vírgula, porque é onde eu percebo que se tem mais dificuldade no uso, principalmente na escrita de texto, mas que na avaliação todas as pontuações serão solicitadas. Pode ser qualquer uma delas, tá? Pode ser 2 pontos, interrogação, exclamação, travessão, não sei ainda, nem pensei na prova de vocês ainda. Mas, lá no 360, parte 3, tá aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Parte 3. Sim. Vocês vão já levar um susto. Na verdade, nem é para levar, porque eu já anotei aqui, ó. Tá aqui, ó. A agenda. Tia, tem muitas páginas para a gente fazer a revisão. Porque nessa sequenciazinha que a gente fez aqui, a gente falou de todos eles um pouquinho, um bocadinho. De pontuação, quais são os sinais de pontuação, e eu fui explicando. Fui falando deles, a vírgula, travessão, parêntese, ponto e vírgula, 2 pontos. Aí tem o que indicam o final do discurso ou parte dele. O que indica intenção ou estado emocional. E nas páginas 745, lá do 360, até a página 760, tudo é falando sobre pontuação. Ele começa a pontuação e o sentido dos enunciados, que a gente já falou que é a entonação, a intenção que eu tenho ao utilizar certa pontuação. Aí ele vai mostrando, né? Primeiro ele coloca bem aqui no primeiro exemplo, tudo junto. E a gente conversou e falou que a pontuação é a nossa respiração. É a pausa que eu tenho para respirar durante a minha fala. Ou para formular a ideia, né? Porque primeiro passa pelo pensamento para depois a gente passar para as palavras. Eu estou formulando essa ideia para depois expor. E eu tenho esse tempo de raciocínio. Bem como eu preciso também respirar. Porque se eu não respiro, o outro nem entende o que eu estou falando. No primeiro exemplo, ele já coloca aqui, ó. Quem é Antena Dom no Brasil já
percebeu, mesmo intuitivamente, os novos tempos. Tudo junto. Isso aqui, porque eu tô olhando com... Eu tô tentando apurar ao máximo minha visão, que já tá ruim, que o óculos já não tá funcionando direito. Aí ele diz assim, sem dúvida, essa forma de escrever é bem estranha, não é? Mas leia novamente, que agora será bem mais fácil. Quem é antenado no Brasil já percebeu, mesmo intuitivamente, os novos tempos. Ficou claro? Ou teria ficado quase claro? Aqui, na primeira Sim. visão, eu já percebo que está faltando vírgula. Compare duas possibilidades de pontuar esse trecho observando a vírgula destacada. Quem é antenado no Brasil já percebeu mesmo, intuitivamente, os novos tempos. Quem é antenado no Brasil já percebeu, mesmo intuitivamente, os novos tempos. Aqui eu tenho explicação, eu tenho um enunciado. Volta lá para aquele quadrozinho do DI. DI. Cadê? Aqui. Ó, que eu tenho enfatização, eu tenho explicação. Tudo isso com o posicionamento da vírgula. Aí ele fala, primeiro, os sinais de pontuação. O primeiro que ele traz logo é a vírgula, para vocês verem o tamanho da importância. Aí ele fala, a vírgula entre termos da oração, e vocês vão lembrar desse quadro, ordem direta da oração e a proibição da vírgula, que quando eu não separo o sujeito do predicado. Aí eu passo obrigatoriedade da vírgula entre termos da oração, vírgula para separar os elementos de um termo composto, para isolar o aposto explicativo, que é exatamente esse isolamento e enfatização que a gente falou aqui, para isolar o vocativo, que eu também já falei, para isolar adjuntos adverbiais, separar expressões explicativas, também já está aqui. Aí, vírgulas entre... Isso aqui eu faço nas páginas, tá? Estão acompanhando aí quem tem o material? Sim. A vírgula entre orações. Quando é que ela é obrigatória? Aí eu tenho ponto e vírgula, né? Porque tem vírgula proibida, onde é que ela é obrigatória e onde é que ela é proibida. Aí ele vai falar de ponto e vírgula, dois pontos, reticências, as aspas, o travessão. Eu acho que eu preciso dar uma explicaçãozinha. Saúde! Saúde! É o Rian, né? Corona. É o Rian que tá explicando? É. Saúde, meu bem. Ó, as aspas. As aspas têm emprego bastante variado nos diferentes tipos de texto. E a gente faz assim, ó. Quando vai falar, não tem gente que fala isso, que faz isso? Até eu mesmo faço. Quando eu quero dizer que há uma diferençazinha no meu posicionamento. Veja no quadro os casos em que mais recorrentemente usa-se esse sinal gráfico. Emprego das aspas. Destacar neologismos, termos estrangeiros ou gírias. O que isso quer dizer? Neologismo. Palavras diferentes da que a gente costuma usar. As gírias ou termos estrangeiros, dentro do texto, ela pode aparecer tanto em itálico, aquela letrinha mais arriadinha assim para o lado, como entre aspas. Destacar títulos de obras. Estou escrevendo uma frase. Aí eu coloco assim, acabei de ler O Sítio do Pica-Pau Amarelo, vírgula, de Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a obra, não é? Uhum. Para destacar, eu vou colocar ela entre aspas. Atribuir sentido irônico, e é justamente quando eu vou falar alguma coisinha assim, ó, irônico a uma palavra, expressão ou frase. Ele é educado, ó. Ele é bastante gentil, certo? Ele é bem cortês, é um sentido irônico. Indicar a transcrição literal de uma fala.
Qual é o exemplo disso daqui? Não tem quando você fala assim, ó, faça um resumo de um texto e você copia parte do texto? Uhum. Isso é errado, né? Isso é plágio. Então, para eu destacar que aquilo que eu coloquei no meu texto não é minha fala, mas é a fala de outra pessoa, se eu for copiar igualzinho o que está lá, que o autor falou, eu vou colocar entre aspas e indicar que foi a fala de outra pessoa, que não é minha. Se eu colocar como se for minha, atribuir como se fosse a minha autoria, eu estou fazendo plágio. Então, eu não posso colocar. Eu coloco a cópia do trecho entre aspas e enfatizo que ali é de outro autor, certo? Uhum. E a quinta tá assim, ó, do ladinho da quarta. Finalizar o início e o fim de um texto, trecho transcrito, que não é meu, é de outra pessoa, eu coloco entre aspas. Essa daqui é uma das que eu achava que eu devia falar, que é o que a gente não explica muito. Aí a gente vai lá para a questão que eu passei para casa. Tia, eu não fiz. Aí a tia já disse, tá tudo bem, porque dessa vez realmente não deu tempo. Aí eu coloquei lá na agenda, tá aqui, ó, para vocês revisarem. Menino, tá aqui. Estão vendo, né? Sim. Pronto. Tá aqui a agenda, porque a gente só vai ter aula realmente na outra semana, e aí vocês vão ter tempo suficiente. Agora eu vou corrigir a primeira e a segunda, eu acho que dá tempo, da página 761, que tá aqui que eu coloquei, ó. Correção da atividade de casa, da página 157, que a gente vai terminar. 761, a primeira e a segunda questão da gramática 360, e a leitura e a revisão que vocês vão fazer, da 745 a 760, é só sobre pontuação. E vocês vão responder as questões da 761 até a 765. Só que aí, a partir da terceira questão, que a gente vai fazer a primeira e a segunda. Tá entendido? Tá entendido. Eu não coloquei isso na agenda de vocês semanal, porque como a aula não é minha, eu não tenho acesso, tá? Eu só posso colocar nas minhas aulas. Então, eu coloquei aqui, não deixem de anotar. Considere estes segmentos formadores de uma frase. Segmento 1. O Sovina fazendeiro. 2. Guardava. 3. Toda a fortuna amealhada durante a vida. Segmento 4. Em desgastadas sacolas de lona. Aí ele reúna, isso aqui é tão interessante para vocês fazerem. Reúna-os na ordem indicada em cada item a seguir, observando a necessidade de empregar ou não a vírgula, ou usar mais de uma, que ele coloca entre parênteses. Colocando na ordem direta, do jeito que ele está colocando os segmentos. 1, 2, 3 e 4. Como é que fica? Dá para fazer a primeira sem eu precisar interferir. Como é que fica usando os segmentos do jeito que está aí? É difícil para quem não tem livro. Ó, realmente. É difícil pra quem tem livro também. Não, a primeira sequência não. Tô zoando. A primeira sequência, o Sovina fazendeiro guardava toda a fortuna amealhada durante a vida em desgastadas sacolas de lona. Tenho vírgula? Não preciso. Nesse aqui é a ordem direta, não separa. Porque eu tenho muitos complementos, muitos termos integrantes e acessórios, mas eu tenho um sujeito e predicado na ordem direta. Então, é só juntar do jeito que tá. Certo? Uhum. É a letra A, que ele pede só a ordem, aqui você coloca na ordem que já está aqui segmentado. Na letra B, aí ele coloca 4, 1, 2 e 3. Então, eu vou ter um deslocamento. O último termo vai lá para o início. Aí ele bota aqui, ó. Em desgastadas sacolas de lona, vírgula. Aí eu vou lá para o primeiro. O Sovina fazendeiro guardava toda a fortuna amealhada durante a vida. Ele só fez o deslocamento do último
para o início. Então, se eu tenho deslocamento, aí eu vou lembrar bem aqui do meu quadro, ó. Deslocou, igual está esse portanto aqui, eu faço uso de vírgula, certo? Certo. Beleza. Na letra C, a sequência é 1, 2, 4 e 3. Eu vou inverter a posição do 3 e do 4. Então, ele coloca assim, ó. O Sovina fazendeiro guardava, vírgula. Rian, Luiz Fernando tá tão calado, tá estranho. É porque eu tô com fome. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Beleza. O Sovina fazendeiro guardava, vírgula. Em desgastadas sacolas de lona, que é uma explicaçãozinha, né? Onde ele guardava, toda a fortuna amealhada durante a vida. Esse em desgastadas sacolas de lona está entre vírgulas, porque eu tenho um lugar onde ele guardava. É um advérbio, certo? Uhum. E na última, ele bota a sequência 1, 4, 2 e 3. O Sovina fazendeiro, vírgula, em desgastadas sacolas de lona, vírgula, guardava toda a fortuna amealhada durante a vida. Isso daqui é realmente para quem não tem um livro, mas para quem tem é muito interessante fazer, porque é só segmentação. Ele te dá a ordem que você vai colocar. Aí você vai ter que lembrar, ó, esse quadrinho aqui vai ser bem importante para vocês, tá? Esse quadrinho da vírgula aqui, que eu coloquei, guardem essa informação aqui, porque é importante. Na segunda, leia a charge. Alô? É o Wilson? Oi. Ah. Não, é o Wilson. Eu ia dizer amor também. Hã? É que você disse alô, a gente ia dizer alô também. Raiane, amor. Alô, é o Wilson? Não, é o Quem é? Wilson. Desculpe, foi Quem engano. é? Analise as afirmações. A primeira. Eu acho que vai acabar antes de a gente terminar. Mas a agenda vocês anotaram, né? Se eu colocar na agenda. Ó. O efeito de humor da charge advém da ideia de engano na ligação, decorrente das diferentes formas para enunciar o mesmo nome? Correto ou errado? Esse é o efeito de humor? O efeito de humor da charge advém da ideia de engano. Vai já acabar, ó. Rapidinho. Obrigada por vocês terem participado. Vou agradecendo. Se a gente não consegue terminar agora, a gente consegue na próxima aula. Façam a atividade, que a gente faz só a revisão e a correção.